Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui com o nosso tema, Como Nascemos. Esse é o título que você tem no livro de vocês, tá certo? Nós já falamos no vídeo anterior que nós iríamos trabalhar ciclo menstrual e iríamos trabalhar também a gestação, a gravidez. Então, o tema da aula de hoje é isso aí. O que eu recomendo a vocês? Eu recomendo que vocês façam o resumo desse conteúdo. Eu estou utilizando o mesmo slide que eu uso em sala de aula, né? Então, vamos trabalhar esse slide aí. Pode fazer o resumo depois que você vê o vídeo, você pode voltar e vai fazendo o resumo, ou você pode ir assistindo o vídeo e vai pausando, vai fazendo a anotação e vai pausando e vai fazendo o seu resumo. É importante fazer esse resumo para que você possa fazer as atividades posteriormente. Ok? Então vamos começar? Nós vamos falar sobre ovulação, período fértil e menstruação. Então, primeira coisa, ovulação. Bom, a ovulação em uma menina pode ocorrer entre 12 e 13 anos, aproximadamente. Tem meninas que podem ovular anteriormente, com 9 até 9, 10 anos, 11 anos, ou posteriormente, 13, 14 anos, 15 anos, tá? Mas a média, a grande maioria das meninas vão ovular entre 12 ou 13 anos. Lembrando que menstruação e ovulação não é a mesma coisa. Nós já falamos isso no vídeo anterior, da devolutiva do sistema genital, né? Ovulação é o quê? É a liberação do ovócito, que é o óvulo, né? Pelo ovário. E aí você pode ter a fecundação, correto? E a menstruação é quando não ocorre a fecundação desse ovócito com o espermatozoide. Ocorre o quê? O descamamento, o endométrio que vai proteger o útero ali, vai descamar, ok? Então vamos lá que eu vou continuar falando sobre isso nos slides. Útero, né? O útero se prepara para abrigar o zigoto. Como que ele se prepara? Produzindo esse endométrio, essa rede vascularizada, que vai receber esse zigoto. O que é zigoto? É importante, se não se lembra da aula anterior, é a fecundação do espermatozoide com o ovócito, no caso o óvulo. Tá ok? Menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação da menina. Então, a primeira menstruação da menina se chama menarca, tá certo? E aí, como é que ocorre essa menstruação? Acabamos de falar, né? A partir do momento que não ocorre a fecundação, né, do espermatozoide com o ovócito, esse endométrio ele vai se descamar e vai sair pela vagina, ok? Que é a menstruação. Joia? Então vamos falar agora, no próximo slide, sobre o ciclo menstrual, tá? O ciclo menstrual médio das meninas é em torno de 28 dias. Alguns casos menos que 28 dias, outros casos maior que 28 dias. Mas a média, a grande maioria, são 28 dias, tá certo? Bom, o que seria esse ciclo menstrual? Aqui nesse slide, eu vou apresentar um vídeo para vocês entenderem melhor isso. Então, o ciclo menstrual, ele olha essa imagem aí. Ele é um período, tá certo? De 28 dias. O que acontece? Observe essa imagem que eu coloquei aqui à direita. Vamos supor que a menina menstruou no dia 1º, não é isso? O que acontece? Essa menina tem um período infértil, que está aqui de 1 a 7. Daí tem o período fértil, que está de 8 a 19. E é o período infértil, que é de 28 até 32 dias, porque varia de menina, de pessoa para pessoa. Mas vamos entender um pouquinho melhor no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês sobre período fértil, tá? Bem interessante esse vídeo. Vamos lá. Sabe como calcular o seu período fértil?
Caso você tenha um ciclo menstrual de 28 dias, para você saber qual é o seu período mais fértil do mês, basta você contar 14 dias a seguir ao primeiro dia da menstruação, incluindo o primeiro dia da sua menstruação. Esse é o seu dia mais fértil. E o seu período fértil inclui os 3 dias antes e 3 dias depois dessa data. Eu vou explicar melhor. Cada ciclo menstrual de 28 dias começa com a descida da menstruação, que normalmente dura entre 3 e 8 dias. Depois que a menstruação acaba, outro óvulo vai amadurecendo dentro do ovário. E depois de amadurecido, ele sai do ovário. Essa expulsão ao 14º dia é o seu dia mais fértil. Se houver fecundação, ou seja, se um espermatozoide encontrar com esse óvulo, há uma gravidez. Agora, se não houver fecundação, se não houver relação sexual, você vai ficar novamente menstruada. Por exemplo, se a sua menstruação descer no dia 4, você precisa contar mais 14 dias, incluindo o dia 4, para saber qual é o seu dia da ovulação, ou seja, o seu dia mais fértil, que nesse caso é o dia 17. Olha aí, pessoal, isso é importante. Então, ela menstruou no dia 4, tá certo? O que acontece? Você vai ter que contar 14 dias, considerando o primeiro dia da menstruação. Então, vamos lá. Contando aqui, 4 é o primeiro dia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 14º dia, que no caso é o dia 17, é o dia que ocorre a ovulação. É o período mais propício para que ela possa fecundar esse ovócito, ok? É o dia 17. O que é o período fértil? Vamos deixar ela falar. Mas o período fértil inclui os 3 dias antes e depois do dia 17. Olha aí, né? Esse é o período fértil, o período onde a menina tem, a moça, a mulher tem maior possibilidade de fecundar o óvulo, o ovócito. Então, dia 17, 3 dias para trás, 16, 15, 14, tá certo? E 18, 19 e 20, ok? Então, são 3 dias para trás, 3 dias para frente. Guarde muito bem isso aqui que eu vou dar exercício simulando essa situação também, tá? Então, de novo, menstruou no dia 4, conta 14 dias, o dia da ovulação. Daí, o que você faz? 3 dias para trás, 3 dias para frente, ok? Então, esse período fértil vai do dia 14 a 20 dessa situação que ela citou aqui. Vamos continuar com o vídeo. Esse seria o melhor período para engravidar. Mas também dá para saber qual é o período fértil se você tem o seu ciclo menstrual irregular. Primeiro você tem que anotar na sua agenda todos os dias que desceu a menstruação durante um ano. Pessoal, esse trecho aqui de ciclo menstrual irregular eu não vou cobrar de vocês, tá certo? Mas é interessante a gente ver como é que é feito esse cálculo, essa média, tá? Todos os primeiros dias da menstruação. Por exemplo, se a sua menstruação desceu dia 2 de janeiro, você faz uma bolinha. Depois desceu no dia 24 de janeiro novamente. Depois só no final do mês seguinte. E você anota. E você anota durante um ano todo. O mais importante é calcular, é contar os dias entre uma menstruação e outra. No caso de janeiro, por exemplo, foram 23 dias. No caso de fevereiro, foram 27 dias. No final do ano todo, você vai subtrair 18 ao mês mais curto, ao ciclo mais curto. Por exemplo, junho, nesse caso. E vai subtrair 11 ao mês mais longo. Nesse exemplo, foi agosto, 28 dias. Nesse caso, o período fértil desse ciclo menstrual irregular dessa mulher fica entre o dia 3 e o dia 17. Esses são os dias mais indicados para ter relações sexuais para poder engravidar. Agora, se você não quer fazer essas contas todas, você pode ir na farmácia comprar um teste de ovulação para saber todos os meses qual é o seu período mais fértil. Agora, se você não quer engravidar mesmo, essas contas não são tão aconselhadas. Podem falhar, o ciclo irregular é ainda menos fácil acertar qual é o período fértil. Por isso, nesses casos, é muito importante que você converse com seu ginecologista para encontrar qual é o método anticoncepcional ou contraceptivo mais indicado para você. O período fértil de quem toma anticoncepcional não existe, porque quem toma anticoncepcional não tem ovulação.
pessoal, a questão de métodos contraceptivos vai ser na próxima aula, tá certo? Mas isso é interessante e é importante o que ela falou. Quem toma anticoncepcional não vai ovular, tá certo? O que acontece? Há uma liberação de hormônios devido a esse anticoncepcional que inibe a liberação do ovócito, ok? Vamos continuar com o vídeo aí, que é interessante tomar alguns cuidados, né, contraceptivos. É interessante esse trecho final que ela vai falar agora. Mas é possível engravidar tomando anticoncepcional. Se você esquecer de tomar a pílula, se você tomar algum medicamento como antibióticos que pode diminuir o efeito da pílula, e se você tiver vômitos ou diarreia até 2 horas depois de tomar a pílula. Por isso, é muito importante conhecer bem como funciona o seu corpo para aproveitar ao máximo a sua vida, porque as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar. William Shakespeare. Ok, pessoal? Então, aí falamos um pouquinho sobre o ciclo menstrual, sobre tabela, essa tabela, a tabelinha que as pessoas falam. A gente vai falar mais sobre isso no próximo tema, tá? Sobre métodos contraceptivos, tá, ok? Então, terminamos. Ovulação, período fértil e menstruação, ok? Agora nós vamos para a parte de gestação. Vamos começar com a gravidez, tá certo? Bom, já falamos, fecundação ocorre na tuba uterina, na liberação do ovócito, né, e na chegada do espermatozoide lá na tuba uterina, ok? Daí o que vai acontecer? Vai ser formado o zigoto. Para onde que vai esse zigoto? Ele vai para o útero. O endométrio está todo preparado já para receber esse zigoto. Como que se chama esse momento de fixação do zigoto no endométrio? Se chama nidação. Eu vou apresentar para vocês um simulador que vai demonstrar bem isso daí, tá? Vamos apresentar essa parte do slide primeiro. Então vamos lá. Daí o que acontece? Já surge uma bolsa, né, denominada como amnion, com o líquido amniótico. Essa bolsa com o líquido amniótico para proteger o bebê. Certo? Vai se desenvolvendo, vai aumentando a quantidade de líquido amniótico para proteção desse feto, ok? Na 3ª ou 4ª semana, o que vai acontecer? O coraçãozinho já começa a bater. Eu vou mostrar isso no simulador para vocês, tá certo? Depois, na 8ª semana, isso é interessante. O embrião, a gente deixa de chamá-lo de embrião e ele passa a ser chamado de feto. Já é um feto. Tá? Vou mostrar isso no simuladorzinho para vocês também. Na 16ª semana, o que vai acontecer? O feto já começa a se desenvolver, né? Com as partes dos órgãos, vai estar bem desenvolvida, tá certo? Na 32ª semana, está quase tudo pronto. Ele só vai ganhar peso, né? Para o final da gestação, né? Para o parto, ok? Então vamos voltar aqui, volta aqui. Então vamos ver esse simuladorzinho que eu falei para vocês. A gente vai ver a nidação, né? Essa fase embrionária e a fase fetal, tá? É mais para vocês verem como que é essa evolução, tá certo? Então vamos lá, tá abrindo o simuladorzinho. Então vamos falar um pouquinho da nidação. Olha aqui a imagem, né? Fixem aí essa imagem. Então você tem aqui o sistema genital feminino, né? Você tem aqui o útero, o ovário, a vagina e a tuba uterina, ok? Então vamos começar esse processo de nidação. Olha lá a imagem. Então ocorreu o que? A liberação do óvulo e tem o que? A fecundação. Olha essa imagem aqui, ó. Os espermatozoides chegaram no ovócito, né? E esse espermatozoide aqui consegue entrar no ovócito. Então ocorreu a fecundação. A partir daí nós temos o que? Vou prosseguir. A fecundação se chama. Nós temos o
zigoto, não é isso? O que é o zigoto? É essa fecundação entre o ovócito com o espermatozoide, tá certo? Ele vai passar por algumas fases, que isso não importa pra gente, e aí ele vai caminhando, né, da tuba uterina para o útero, tá? Essas imagens aqui, esses nomes aqui, você vai estudar no ensino médio, não é o foco nosso do ensino fundamental. Continuando, né? Ele vai prosseguindo o seu caminho, né, para o útero. Chegou no útero, olha a imagem aqui, dele deu zoom. Ocorreu o quê? Olha a imagem, ó. Ocorreu o quê? A nidação. O que é a nidação? É quando esse zigoto consegue entrar, já mais evoluído, no endométrio, né? Que é essa região vascularizada que nós já falamos hoje. Correto? Beleza? Isso é a nidação, ok? Vamos ver agora as fases embrionárias. Entrou, começa a evoluir esse embrião, né? Então, nós vamos mostrar essa evolução. Olha lá, terceira semana. Acompanhe a imagem aqui, ó. Aqui nós já temos o embrião. Nós temos a prega cefálica, que é aqui que vai ficar a cabecinha, tá certo? O coraçãozinho já tá aqui, ó. Tá certo? Cordão umbilical para alimentação. E existe uma cauda que, com a evolução desse embrião, vai sumindo. Você vai perceber isso. Quarta semana. Olha que nós temos a cabecinha, fosseta óptica, aqui para receber a questão do olho, né? O coraçãozinho já está mais desenvolvido, tá certo? Aqui é o broto, o membro superior, onde vai sair o bracinho. Tá certo? A cauda está um pouco mais desenvolvida. Depois, né? Quinta semana. O que você tem, ó? O olho já está em formação, né? Aqui a orelha já está começando. Olha o bracinho já mais desenvolvido, né? Aqui você já tem o coraçãozinho já mais desenvolvido, né? A cauda ainda continua, correto? Aqui a perninha, ó, tá começando a surgir a perninha. Sexta semana. Você já tem o olho desenvolvido, a formação dessa orelha está sendo formada, o bracinho já está mais delineado, né? O coraçãozinho já está formado, né? Olha a cauda, cadê? Não tem mais. E começa a formação dos pés, né? Parece como se fosse uma patinha de pato, né? O pezinho do pato. Sétima semana, orelha já desenvolvida, os bracinhos desenvolvidos e a formação ainda da perna, né? Ok? Oitava semana, tá certo? Você tem essa mudança já do quê? Do embrião para feto, já começa a chamá-lo de feto. Então aí já aparece, você já consegue verificar o sexo do bebê, ok? Beleza? Tá certo? Agora vamos para a fase fetal. Olha essa imagem aí, para mostrar esse desenvolvimento do bebê, do feto, né? Da nona semana até 36ª, 38ª semana, tá certo? Só para você acompanhar. Aqui está o tamanho dele em centímetros, ó. Nona semana tem 3 centímetros, o feto tem 3 centímetros. Em média, né? Na 38ª semana você tem um feto de 50 centímetros. É média, tá certo, pessoal? Tudo bem? Só para vocês compreenderem o desenvolvimento. Nidação, nós falamos, que é o momento que ocorre o quê? O zigoto ele vai ser fixado no endométrio para abrigar-se no útero, né? As fases do embrião se desenvolvendo e essa fase fetal. Okay? Só para vocês entenderem todo esse processo,
tá? Não vou ficar cobrando detalhe, o que acontece na 8ª semana, o que acontece na 9ª semana. Não se preocupe com esses detalhes todos. O que é interessante saber é o quê? Que da 8ª semana para a 9ª semana, você deixa de ter o embrião e passa a ter um feto, tá certo? Então vamos voltar ao nosso slide. Beleza? Gravidez, já falamos, tá certo? Nidação, isso é importante. Tá certo? É interessante falar da 8ª para a 9ª semana, que passa a ser de embrião, passa a ser feto, e mais ou menos 36, 38 semanas para a gravidez. Então vamos dar sequência. Placenta, né? O que é a placenta? É ali que você vai ter as excretas, tá? Vai receber os alimentos e o oxigênio. E nesse cordão umbilical que vai transmitir esse gás carbônico que vai para a placenta, e da placenta vai para a corrente sanguínea da mãe, né, para ocorrer a respiração do bebê, ok? Entra oxigênio pelo cordão umbilical, vem da placenta para o cordão umbilical e sai gás carbônico, vem alimento também, ok? Vamos lá. Beleza? Olha lá, essas substâncias passam através do cordão umbilical, já falamos sobre isso, tá certo? Vamos dar sequência. Agora vamos falar, né, do parto, tá certo? Então vamos lá. Normalmente são de 36 a 38 semanas, né? Esse é o período da gestação, ok? A gestante sentirá as contrações do músculo na parede do útero, e a bolsa, o líquido amniótico, vai se romper, né? Então, nesse período de 36 a 38 semanas, normalmente a criança já está posicionada, né? Vai ocorrer a contração do útero e que vai proporcionar o rompimento desse líquido amniótico. Também vou voltar lá naquele simuladorzinho para a gente ver o parto com detalhes, com imagens, tá certo? É legal a gente falar sobre isso, tá? Então, o bebê, como eu já falei, já vai estar posicionado para baixo, e aí vai ter liberação de ocitocina, que é um hormônio que a gente já falou na aula anterior, tá lá na devolutiva, a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? E essa ocitocina vai estimular o quê? A ampliar essas contrações, a mulher vai sentir um pouco mais de dor, vai ocorrer também a dilatação para a saída do bebê, ok? Eu acho que com o simulador fica mais fácil da gente perceber isso. Vamos voltar lá no simulador? Então agora nós vamos falar do parto, tá certo? Olha aqui a imagem, né? Estágio 1, o que vai acontecer? Olha lá, algumas horas vai ocorrer o rompimento, né, do líquido da bolsa amniótica, vai sair o líquido amniótico, né? Vai aumentar essa contração, devido ao aumento dessa contração que vai ocorrer o rompimento, né? No segundo estágio, já ocorre o quê? Vamos colocar aqui, segundo estágio. Começa a ocorrer a dilatação, tá certo? Vai dilatar mais ou menos 10 centímetros, né? A cabeça do nenê já começa a aparecer, e depois de alguns minutos já vai começar a nascer o bebê, não é isso? Tirou o bebê, o que acontece? Tem o terceiro estágio, tem a placenta, né? O que acontece? Essa placenta também vai ser expelida pela mulher, tá ok? Então, após o nascimento, vai voltar novamente a ter algumas contrações, só que bem menor do que a primeira, né? E aí ocorre o quê? A expulsão, vai expelir essa placenta, que são os restos orgânicos que serviram de alimento, que a gente acabou de falar aqui da placenta, né? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, para vocês entenderem esse processo. Para finalizar, vou utilizar o simulador também, que nós não falamos, tá? Que é a questão dos gêmeos, né? Univitelinos e bivitelinos. Olha a imagem aqui de como ocorre a fecundação dos gêmeos univitelinos e dos bivitelinos. Vamos ver os univitelinos primeiro. Ó.
Gestação de gêmeos univitelinos. Então, você tem a fecundação do ovócito com espermatozoide. É um espermatozoide e um ovócito. E aí, o que acontece? Se forma o zigoto, passa por todas aquelas fases que a gente já falou. E aí, você tem aqui, né, uma placenta para 2 fetos, ok? Nesse caso aqui, os gêmeos univitelinos, eles serão do mesmo sexo, né? Serão muito parecidos, tá certo? Então, são aqueles bebês que são do mesmo sexo e são muito parecidos, tá ok? Bom, depois temos os gêmeos bivitelinos, tá certo? Gêmeos bivitelinos. Qual que é a diferença? A mulher, em alguns meses, pode liberar mais de um ovócito, mais de um óvulo. E aí ocorre a fecundação dos 2 ovócitos, né? Então você vai ter o quê? 2 ovócitos, 2 zigotos. Olha a imagem aí da evolução, né? Tá certo? A evolução de todo esse zigoto. E no final você passa a ter o quê? 2 fetos, né? Com 2 placentas. São 2 placentas. Nesse caso aqui, eles podem ser de sexos diferentes, eles não são parecidos, não necessariamente são idênticos, que a gente fala entre aspas, né? E você pode ter um menino e uma menina, tá certo? E a placenta são 2 placentas, ok? Então, univitelino vou voltar aqui o simulador, é um ovócito e um espermatozoide, né? E aí você tem uma placenta para os 2, tá certo? E os bivitelinos, que você tem 2 ovócitos sendo fecundados, né? E você pode ter aqui, ó, 2 placentas, líquidos bolsas amnióticas separadas, tá certo? Beleza, pessoal? Voltando aqui então para os nossos slides. Basicamente é isso, tá joia? Terminamos aqui a nossa aula, falando um pouquinho sobre a questão da menstruação, ciclo menstrual, falando da gestação, né, até o parto. Tá joia? É isso aí. Voltamos então na próxima aula, durante a semana, com exercícios e atividades para a gente poder trabalhar. Beleza? Até a próxima, ok?